Cidadãos denunciam suposto maus tratos nos hospitais públicos. Pouca oferta e qualidade dos serviços disponíveis preocupa cidadãos. Do desporto, Arsenal vence Real Madrid e fica mais perto das meias finais. Saudações, confere agora as notícias do Centro Informativo. A má qualidade de saúde em Angola é uma problemática que continua a preocupar os angolanos, numa altura em que o país resiste cada vez mais o aumento de casos de cólera. Na semana do Dia Mundial da Saúde, saímos às ruas para falar com os cidadãos sobre o estado atual da saúde em Angola. Uma situação que preocupa sobretudo quem sente na pele e quem convive com esta problemática todos os dias. A saúde do nosso país está péssima, não está boa. Praticamente eu digo, 100% do angolano é doente. Nossa saúde não é boa, não vamos só nem mentir. Nossos dirigentes estão doentes, vão para o estrangeiro se curar, então aqui não confia na nossa saúde. Os cidadãos falam sobretudo sobre o mau atendimento nas unidades sanitárias. Enquanto paciente, o tratamento não é assim nada muito bom, principalmente nos hospitais públicos. O tratamento é caótico. É caótico. Já no hospital privado já é uma outra coisa, porque aí tem sempre mais remuneração. Quem conta mais é a capital, porque sai mais bem tratado quando você paga mais. No momento que verem o doente está mesmo grave, é assim que eles pegam a atender o doente, principalmente ao Capalanca. Capalanca, semana passada eu fui para lá com meu filho estava com tanto vômito. Eu tive que implorar na doutora, ou seja, a enfermeira, que é para atender o meu filho. Lhe deram um paracetamol, que é para acalmar as febres, até chegar ao atendimento dele. Água parada, lixo nas ruas e o sistema de esgoto danificado são problemas visíveis em todos os cantos da cidade de Luanda. Nos telefones, a informação é única. Protejam-se. Acima de tudo, devemos tratar a água, ter a higiene, manter-se distante do lixo, aí a saúde continua. Melhoram a situação nas unidades sanitárias. O atendimento tem que ser mais assim, abreviado. Em vez de nos dar nos estagiários, então os profissionais que têm que passar a atender mesmo os doentes. Se por um lado uns criticam, outros dizem que houve melhorias, mas sem deixar de parte o apelo ao governo. Angola melhorou muito, não é? A sua saúde, agora mais no comando da senhora doutora Silvia Lotucuta, uma senhora com bastante capacidade, bastante competente daquilo que ela faz. Na verdade, falamos de melhoria por quê? Porque vimos que o mundo todo foi assolado pela pandemia Covid-19 e Angola teve sim uma posição boa, resultados bons quanto a essa questão. Então, falar da saúde hoje, melhoramos bastante em relação aos anos passados. Nós precisamos que o Estado faça mais. E não só o Estado, o cidadão em si. Qual é a participação do cidadão? Vamos evitar comer sem lavar as mãos, não é? Comprar alimento na rua sem lavar e nós consumimos desse jeito. Se nós comprar e lavar antes de comer, então estaremos a contribuir bastante para a nossa saúde. O 7 de abril é conhecido como o Dia Mundial da Saúde, uma data instituída em 1948 pela Organização Mundial da Saúde. Em países como Angola, a falta de condições básicas tem causado uma série de doenças, sendo que atualmente já foram registrados mais de 5.000 casos de cólera em todo o país. Os concursos públicos estão de volta e milhares de angolanos já estão preparados para ingressar ao aparelho do Estado como servidores públicos. Porém, o número de vagas oferecidas não satisfazem as necessidades dos angolanos. São, no total, 900 vagas disponíveis para este ano, distribuídas a 4 setores: educação, transporte, juventude e desporto e Memorial Antônio Agostinho Neto. Porém,
o que parece ser a realização de um sonho para muitos angolanos, é também motivos de dissabores para alguns. Reclamações e dificuldades para acessar o CEP, Portal dos Serviços Públicos Eletrônicos, que é também o portal oficial da administração pública para a divulgação de informações sobre os serviços públicos de Angola, são frequentes para quem tenciona candidatar-se a uma destas vagas. Sobre o concurso público, primeiro tenho a dizer que está mesmo difícil, a situação está difícil, está complicada para nós. Eu já abri a conta no CEP conforme foi orientado, mas depois disso o site só dá erros. Nunca passa, já estou a fazer o cadastramento desde ontem, nesse caso. Desde ontem de maio que tento fazer, mas até agora não tenho êxito. Neste momento eu até achei que fosse o número do NIF que não está atualizado, estou a sair agora na repartição fiscal para atualizar. Tentei novamente e mesmo assim não funciona. Pois, domingo até presenciei um dos meus irmãos em Cristo. Ele estava na luta para então concorrer neste concurso público, para estar nesse concurso público. Bem, não conseguiu ainda como tal. Deram algumas orientações para fazer o currículo e não só. Yeah. Está fácil acessar o SAT para a candidatura? Não está fácil. Não está fácil. Quais são as dificuldades? As dificuldades que ele encontrou, a princípio, consistiu em recuperar a senha anterior, porque ele já havia aberto o site, acho que há mais de um ano, e aí, pronto, ele teve essa dificuldade. Por outro lado, André Simão, funcionário público, fala das expectativas e os benefícios destes concursos para cada angolano. Eu acho que a expectativa é boa para a camada da juventude que tanto precisa, embora que o número é limitado, mas com certeza acho que vamos ter boa expectativa. Por quê? Porque agora já ninguém recebe o processo em mão. Agora as candidaturas todas são feitas pelo CEP. É um sistema que o governo criou para dar possibilidades, não é? Para dar mesmo possibilidade àqueles que a longo tempo vão correndo por uma vaga de emprego. Desde 2017, o governo vem dando aberturas de concursos públicos com um universo de 500 mil vagas possíveis de emprego, anunciado pelo executivo de João Lourenço, a beneficiar cerca de 73.112 angolanos que já conseguiram entrar na função pública, o que representa 14,62% da população angolana. Em 2025, o governo volta à ilha de partida e anuncia um novo concurso público. Desta vez, os Ministérios da Educação, Juventude e Desportos, Transportes e até o Memorial Antônio Agostinho Neto colocam novas vagas na pistas. As candidaturas, que estão abertas desde 7 de abril, estão a ser feitas pelo Portal dos Serviços Públicos Eletrônicos, CEP. A pouca oferta e a qualidade dos serviços disponíveis torna-se um problema que preocupa cada vez mais os jovens angolanos, que diante desta situação pedem por um trabalho digno e de qualidade para todos os cidadãos. A oferta é pouca e o tipo de emprego que aparece não é considerado digno por muitos angolanos. Trabalho digno não digo que é, porque atualmente, atendendo à situação em que vivemos hoje, praticamente não dá para fazer mesmo nada. Estamos a ver que a cesta básica vai indo subindo cada dia que passa e o básico que geralmente há para o jovem, é claro que não dá para fazer nada. Suponhamos que tu és pai, né? És chefe de família, né? Tem que pagar a renda de casa, tem que pagar a luz, tem que pagar o colégio dos filhos. Praticamente não dá para fazer absolutamente mesmo nada. Por acaso na cidade da China, infelizmente aquele trabalho da cidade da China, não recomendo. Por quê? Porque os chineses pagam mesmo pouco. Na cidade da China pagam pouco e o trabalho é duro. Segunda a segunda é complicado. Sem boa remuneração, claro, que é muito gastante. E suponhamos que eles fiquem doentes. Esse mesmo 50, 60 mil nem dá para fazer um check-up numa clínica. É complicado. Às vezes, de vez em quando, não se fala concernente à valorização da própria pessoa.
Por quê? Porque a ele te oferta, mas depende de si se você vai aceitar ou não. A juventude atualmente só está a passar por situações de autoemprego ou de emprego por falta de visão daquilo que tem no seu próprio país. Hoje a juventude, se tivesse a visão de criar o próprio autoemprego, ele poderia sair desse conformismo de salário mínimo ou de um salário que não tem o seu próprio valor. A situação em causa é vivida todos os dias por este jovem, que trabalha como lavador de carros e parqueador no município de Talatona. Trabalho como parqueador de carro. Os donos do carro vão lá dentro, quando vêm, nos pagam. Nos dão 200 ou 500. Se vamos para controlar, se ele manda limpar, vamos limpar. Se for para lavar, podemos lavar. Não tem sempre carro. Às vezes tem, às vezes não. Esse trabalho, só estou aqui porque não temos um trabalho fixo. Numa empresa assim, numa Unitel, AGT, no Mirex. Meio às dificuldades, os cidadãos pedem mais fiscalização dos serviços disponíveis para os jovens. Principalmente para nós, jovens, o governo tem que velar pela juventude. Porque no passado o governo dizia que os jovens estão preguiçosos em questão de trabalho, ou não querem trabalhar tão preguiçoso. Mas isso aqui não corresponde com a verdade. Nos apoia-se com mais algumas oportunidades de emprego, alguns concursos públicos. Porque acredito eu que muitos dos jovens que estão lá na cidade da China são formados. Recentemente, o governo abriu um concurso público de ingresso a vários ministérios, com destaque para os ministérios dos Transportes, Educação, Juventude e Desportos, bem como o Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto. No total, foram disponibilizadas 900 vagas de emprego. Os serviços das operadoras de telecomunicações nos últimos tempos não têm agradado os angolanos. Esta é uma matéria para ver após uma curtíssima pausa. Até já. Trabalha como varredora há 2 anos. Gosta do que faz? Gosto, sim. O que é mais difícil para se trabalhar aqui como varredora? Somos muito humilhados mesmo. Tipo, nos tratam como se fôssemos lixo. Já mata bicho, já comeu alguma coisa? Já sim, já. Mas ainda assim, eu quero lhe deixar um pão. Tá bom, obrigada. Tenho aqui este pão. Obrigada. Deus abençoe. E o que achou do nosso pão? Às vezes precisa. Nós não trouxemos só pão para ti. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, Jeová, Senhor, Deus seja louvado. Obrigado, foi Deus que vos mandou. Vim ter comigo porque passaram até a colega e vieram até aqui. Mano, muito obrigada. Que Deus abençoe o vosso serviço. De volta com as notícias no seu informativo, a qualidade dos serviços e o aumento das tarifas de telecomunicações no nosso país entristece os cidadãos, uma vez que os mesmos apelam à melhoria do serviço prestado aos consumidores. A autorização de aumento de 25% dada pelo Executivo às operadoras de telecomunicações para garantir a sustentabilidade das mesmas e a qualidade dos serviços não satisfaz os cidadãos, uma vez que os consumidores falam mais em prejuízos do que benefícios. Os preços estão mesmo muito acima. Gostaria que o Ministério da Telecomunicação entrasse em contato com algumas operadoras para ver que baixa mais um pouco na tarifa dos preços, para ajudar a população, para nós ter uma qualidade nos serviços de internet melhor. Então, eu espero que a AfriCell possa melhorar a qualidade da sua rede, porque dos tempos de lá para cá a rede está péssima.
Já nem faz sentido fazer chamada na Africell, 1000 vezes utilizar a Unitel. Espero que melhore a qualidade da rede. O Instituto Angolano das Comunicações, INACOM, tem feito o seu papel às operadoras que têm deixado a desejar. É o seguinte a dizer, nem sempre as entidades fiscalizadoras são as culpadas. Algumas vezes são as próprias distribuidoras que não cumprem com aquilo que são as obrigações necessárias. Por exemplo, não vou dizer que o INACOM não tem cumprido com o seu papel. Sim, senhora, tem cumprido com o seu papel. Agora a pergunta que se levanta, será que as operadoras têm acatado os conselhos do INACOM ou claramente têm cumprido com os procedimentos legais e necessários? Essa é a pergunta que não se quer calar. Garcia, estudante universitário de informática, disse que sente falta no mercado da operadora Movicel, pois fornecia pacotes acessíveis e de qualidade aos consumidores. Tem uma que já não está fora, que já está fora do mercado há bastante tempo, está praticamente extinta, que é a Movicel, e que noutra hora nos facilitava, nós como amantes de tecnologia e também utentes das companhias móveis, que é a Movicel, que tinha uns planos que para a maior parte das empresas de telefonias que usam a tecnologia VoIP facilitava muito por causa dos seus planos, Agora, com a implementação da Africell, e mesmo antes da implementação da Africell, ela já está, parece que extinta e, gostaria, se porventura eles voltassem, seria de bom grado e uma grande ajuda para nós, amantes da tecnologia. Cidadãos exortam as operadoras a melhorarem a qualidade dos seus serviços. Os luandenses temem pelas suas vidas devido ao índice elevado de sequestros que tem se assistido nos últimos tempos na capital do país. Nos últimos tempos, várias denúncias de raptos e sequestros são feitas através das redes sociais. Na capital do país, a Via Expressa e o distrito urbano do Zango são tidos como um dos pontos críticos mais citados por quem assistiu ou esteve na condição de raptado. Taxistas e mototaxistas são apontados como os principais autores desta ação criminosa, que têm como alvo principal pessoas do sexo feminino. Penso alguém. E como é que foi? Ela disse que subiu no táxi e já havia o motorista e mais alguém. Só que eles disseram, não, vamos pegar outra pessoa no caminho. Só que começou a notar trocas de olhares entre o passageiro e o motorista. Então ela disse, não, vou descer. E o passageiro começou a perguntar, vai descer por quê? Já estás mesmo aqui? Vamos pegar outra pessoa no caminho, vamos aguardar. Ela notou certo contato visual, era frequente, então ela preferiu mesmo descer. Como a porta do carro ainda nem estava fechada, ela desceu, mas já havia troca. E o carro, ela mal desce e o carro vai. Então ela percebeu que seria sequestro, se ela fosse. Ultimamente, cá no Zango, tem tido muitos casos disso, de desaparecimento de pessoas, principalmente meninas, no caso. Muitos papéis a ser colados nos postes, nas paredes, de muitas meninas desaparecidas. Bandidagem do que outra coisa. A nossa segurança aqui mesmo está mal. Tipo, de quem sai daqui às 22 horas, é arriscado. Tem que pegar mesmo táxi. Às vezes que chegar aqui na polícia, tem que pegar um táxi daqui do Zango 1 até a polícia. Porque aqui nesse meio, há monstros que esperam mesmo. Esperam. A semana passada, eu acho que mês passado, ao sair do serviço, saí de cá para o Zango 1, mas deixa. Fui mesmo assaltada, aí me dá quedas do faca. Levaram o telefone, o bilhete, o multicaixa e 17 mil que estava na carteira. Este é o Sr. Jaime. Trabalha neste local há mais de 5 anos. Já testemunhou vários assaltos e contornos que têm ajudado muitas pessoas que sofrem por assaltos e tentativas de sequestros. Mas estou aqui a trabalhar a caminho de 6 meses. 6 anos. Então, só esse troço. Do Zango para Cacoaco, tem um táxi mesmo normal de fluido. Mas os arlatos são mesmo aqueles. Há taxista, se formam como bandidos. Já, exemplo, este ano mesmo, já uma que veio aqui a chorar e eu passo aqui o dia, acompanho muitos arlatos.
espelho aqui a chorar. Saíram daqui, apanharam mesmo o táxi aqui, nessa pedonal. Foram para Cacoaco, estava para ir no Quicolo. Nem chegou na Via Express, naquela área depois do Sequel. Tem aí o 5M, formato 5M. Entraram naquelas estradas, foram todas assaltadas. Sobre esta realidade, que tem tomado proporções alarmantes, contactamos o porta-voz dos Serviços de Investigação Criminal, SIC, diretor Carlos Carvalho, e disse-nos que vai se pronunciar nos próximos tempos. Cidadãos com sentimentos de insegurança e medo pedem a intervenção massiva dos órgãos competentes para dar respostas a este fenômeno que tem aterrorizado as famílias luandenses. Que tenham muito cuidado das viaturas e passar mesmo a andar fora de hora. Das 23 em diante já não andam mais, porque aqui mesmo está mal, está mesmo muito mal. Mal. Todos nós estamos numa situação precária. Preciso mesmo trabalhar e ajudar, deixarem que estão nesse mundo de prática. Devem mesmo deixar. Apesar de a situação da segurança pública ser caracterizada como sendo calma e sob controle das autoridades, os angolanos continuam a registrar números elevados de pessoas desaparecidas em denúncias feitas por meio da rede social Facebook. E do mundo apaixonante do desporto, trouxemos o seguinte: e se os velhos voltassem a jogar? Como seria a partida? Através de um resumo fotográfico, veja a reportagem de Batista Salvador sobre o jogo entre as velhas guardas do Dimbuela e a seleção dos ex-internacionais do futebol angolano. Um jogo inédito e que terminou em 2-2. O torneio Gira Dimbuela, nas terras do Icolo Ibengo, colocou frente a frente as velhas guardas do Dimbuela e a seleção dos ex-internacionais de Angola, num duelo equilibrado e repleto de momentos de nostalgia. Outrora os membros mais importantes do futebol angolano. Mas calma, não é necessário falar. Este sorriso de Vadinho diz tudo. Com os pés nos relevados da areia do bairro, Aquá entra em campo para mostrar o que sabe fazer melhor. Dá uma olhada, mas finge que não olhou para Job, o craque mais novo que ele, mas que também tem talento nos campos. Apesar de estar um pouco enferrujado, Aquá não dispensou mais um golo de cabeça, como fez em 2006, na qualificação para o Mundial. Paito mostrou que a idade não impede, mais velho é mais velho. Estava um pouco fubulado, mas ainda assim conseguia alongar os adversários. No jogo, Vadinho ficou isolado. Esquivou o adversário, mas não conseguiu marcar. A seguir ouviu as histórias dos tempos vividos pelo colega, assim como Job, que não acreditou na narrativa. Árbitro apita e começa o segundo tempo. Mais velho é mais velho, nunca cai. Job sempre com as fintas, enquanto Aquá quer mudar o resultado do jogo. Vadinho levanta a poeira e depois fazemos uma foto. E foi assim que foi o jogo. Do outro lado, o Barcelona deu um passo importante rumo às meias finais da Liga dos Campeões, ao vencer o Dortmund por 4-0 no Estádio Olímpico Luís Company. Rafinha abriu o marcador aos 25 minutos, seguido de 2 golos de Lewandowski aos 48 e 66 minutos. Lamine Yamal fechou as contas aos 77 no jogo de domínio total da equipe catalã. Com esta vantagem confortável, o Barcelona só precisa segurar o resultado ou vencer novamente a segunda mão, agendada para o dia 15 de abril em Dortmund. Na mesma liga, o Arsenal derrotou terça-feira o Real Madrid por 3-0 no Emirates Stadium, em Londres, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.
Declan Reis brilhou ao marcar 2 golos, aos 58 e aos 70 minutos, e Miquel Merino fechou o resultado aos 75, dando uma vantagem confortável para o jogo da segunda mão. A decisão está marcada para o dia 16 de abril, no Santiago Bernabéu, onde o Real tentará reverter o resultado. E fora de portas, as inundações que atingiram a capital Kinshasa, na República Democrática do Congo, resultaram em 33 mortes e outras centenas de pessoas deslocadas. As cheias danificaram casas e infraestruturas essenciais daquele país. O Ministério do Interior da República Democrática do Congo informou que 46 pessoas foram hospitalizadas na sequência da tempestade que ocorreu na noite de sexta-feira para sábado e afetou diferentes zonas da capital, causando danos materiais significativos. O Ministério da Saúde daquele país ativou um destacamento médico de emergência para prestar assistência e conter outros potenciais efeitos das inundações. A China emitiu tarifas de retaliação de 34%, além das suas tarifas, recorde, direitos não monetários, subsídios ilegais a empresas e manipulação maciça da moeda a longo prazo. Apesar do aviso de Donald Trump que qualquer país que retalhe contra os Estados Unidos, emitindo tarifas adicionais, além do abuso tarifário já existente a longo prazo contra a nação, será imediatamente confrontado com novas tarifas e substancialmente mais elevadas, além das inicialmente estabelecidas. O presidente norte-americano advertiu que, se a China não retirar o seu aumento de 34% em relação aos abusos comerciais, os Estados Unidos imporão à China tarifas adicionais de 50%. Com as inundações na República Democrática do Congo, colocamos um ponto final no seu ponto informativo, com a promessa de voltarmos na próxima edição. Lembre-se, só quem tem disciplina conhece o progresso. Saudações.